Se você já pegou um consignado de 50 mil reais, deixa eu te contar uma coisa que ninguém nunca te contou. Você não pegou 50 mil, você assinou um contrato ali de mais de 80 mil reais. E o pior é que você só descobre isso quando já é tarde demais. Fica aqui comigo, porque em poucos minutos eu vou te mostrar por que o consignado não é empréstimo. Ele é um imposto silencioso que vai te cobrar muito caro lá no seu futuro. Olá, 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 meu nome é Rodrigo Scheble, eu sou servidor público federal há quase 20 anos e eu falo de finanças de um jeito leve, prático, totalmente conectado com a sua realidade financeira de servidor público. E se você ficou até aqui depois do que eu falei antes da vinheta, é porque em algum nível você sentiu que tem algo errado no jeito como o consignado é vendido para nós. Porque deixa eu te falar uma coisa com muita honestidade. O empréstimo consignado ele não foi criado para te ajudar. Ele não foi. Ele foi criado para explorar a sua maior vantagem. Qual é? A sua estabilidade e o seu salário garantido. Então hoje eu vou te mostrar exatamente como esse jogo funciona, porque o consignado prende tanto o servidor por anos e até por décadas e principalmente como você pode usar a sua estabilidade a seu favor em vez de deixar o banco usar ela por você. Se você é servidor público e já teve, ou tem, ou pensa em fazer um consignado, esse vídeo pode mudar completamente a forma como você enxerga o seu rico dinheirinho. Então vamos lá, vamos começar. E aqui, como sempre, vamos para o nosso mapa mental de hoje. E aqui eu coloquei, ó, a consignado é armadilha. Vamos lá, vamos entender. Qual o padrão comportamental do servidor público? A cena clássica, aquela cena clássica. Se você é servidor, com certeza você já passou por isso. A última parcela está chegando ali a última parcela do consignado. É aquela sensação de alívio, né? É a margem consignável que está prestes a ser liberada, né? E aí vem aquela promessa que sempre se repete. Qual é a promessa? É o que o colega fala, o que você já falou várias e várias vezes. Esse é o último. Nunca mais eu faço um consignado. Agora eu vou começar a me organizar, agora eu vou gastar melhor, agora eu vou controlar minhas contas, eu não quero mais isso para mim. Nunca mais eu quero ouvir falar de consignado. É ou não é assim? Mas aí vem o colapso da promessa. O que acontece? Bem, o banco, primeiro de tudo, parece que ali no momento exato que você está ali com poucos meses ainda de consignado, o seu consignado era de 60 meses, faltam 5 meses, 3 meses, o banco aparece, o banco me manda um pop-up ali no aplicativo de consignado, falando que aproveite as taxas que estão menores e tal, sempre com aquele papinho, né? E aí, por um outro lado, vem uma ansiedade por parte do servidor ali, né? E aí, quando ele se vê, ele já está meio que planejando o próximo empréstimo ali. Eu brinco, o servidor, ele tem por hábito, tradição no serviço público, tem um empréstimozinho consignado ali no contra-cheque, é ou não é? Ele já fica, como eu falo, ele já fica se coçando para fazer o próximo consignado. É assim que ele fica. Bem, aí o ciclo simplesmente recomeça. O servidor, aqui ele diz que nunca mais vai fazer um consignado. Quando está acabando, ele começa a já planejar o que ele vai comprar com aquele próximo. O ciclo recomeça. E isso não é coincidência, isso é um padrão no serviço público, tá? Por quê? Porque o consignado é um vício disfarçado. O que o cérebro sente? Primeiro, quando você pega um consignado, o cérebro sente um alívio imediato. Talvez você esteja vivendo mais apertado, talvez você esteja querendo comprar alguma coisa, querendo financiar alguma coisa, proporcionar algo para a família e não está conseguindo, ele proporciona um alívio imediato. E aí vem uma redução instantânea da pressão. E uma sensação falsa de controle. Tipo assim, você ganha 10 mil, pega um consignado ali cuja parcela é 1.500, você fala, isso cabe no meu orçamento. Vamos lá.
Vamos fazer esse consignado. Dá aquela falsa sensação de controle. É quase um vício, é quase uma droga que te dá um alívio imediato, te dá um prazer imediato ali. Isso é o que o cérebro sente. O que o cérebro não sente? O cérebro não sente que o dinheiro sai da conta. Como o consignado ele tem desconto direto no contra-cheque, o cérebro ele não sente que o dinheiro está saindo da conta. É menos ruim para o cérebro. O cérebro ele não consegue concatenar corretamente a dor de um gasto, de uma dívida. Ele não consegue. Como cai direto do seu contra-cheque, é desconto em folha, dói menos, digamos assim. A parcela dói menos. E aí falta o quê? Falta impacto emocional, falta você sentir desconforto, quase uma dor física por conta desse gasto, desse empréstimo. Se você ganha 14 mil e tem ali 3, 4, 5 mil, digamos, em consignado, você convive como se você ganhasse 9. Não dói tanto. É como se o seu salário fosse 9 mil. Bem, qual o efeito psicológico disso? O efeito psicológico do consignado, para 90% dos servidores, é esse aqui. A parcela parece leve. O raciocínio que o servidor faz é: eu ganho 8 mil, um consignado de 1.500 por mês, cabe no meu orçamento, eu posso pegar esse consignado. O total pago pelo empréstimo é totalmente ignorado. Você pensa na parcela, 1.500, 1.500, pegou 50 mil, no final vai dar 80, 90 mil de juros, mas você ignora isso. E aí, como eu disse lá no início, o futuro acaba sendo sacrificado. Pegar um consignado agora, pagar juros agora, é roubar, furtar tempo do seu eu futuro, tempo da sua família. É roubar o futuro da sua família, é roubar o seu futuro. Eu vou te mostrar mais pra frente isso em números, tá? O consignado ele anestesia o problema. De repente o problema é falta de organização, o problema é um planejamento que você nunca fez, mas aí você se vale do consignado para anestesiar aquele problema, deixar ele dormindo ali, deixar ele hibernando, tá? Bem, e o que que o sistema, por que que o sistema é tão cruel? Por que que o servidor é o cliente ideal do banco? Por que que o banco adora o servidor para oferecer empréstimo consignado? Por causa disso aqui, ó. O servidor tem renda garantida. Então o banco não precisa se preocupar se o servidor vai ou não receber o salário. O servidor, quando ele contrata um consignado, o desconto é em folha. O servidor nem vê que está descontando. Ótimo para o banco. E o risco é quase zero de inadimplência. Como o salário é garantido, a previsibilidade de salário, para o banco o risco é praticamente zero de não receber. Tá? Como o banco ativa esse impulso? É aquilo que eu falei. Já está ali, faltam 2, 3 parcelas, o banco começa a bombardear o servidor. Ele manda um pop-up ali no aplicativo, a gerente liga como quem não quer nada e tal. E aí eles vêm falando assim, ó, última semana que tá essa taxa de juros, vai aumentar, vamos aproveitar. Você tá, ó, sua margem vai voltar, sua margem tá liberada, você não tá querendo presentear alguém, você não tá querendo se dar um presente, um carro novo, não tá precisando de uma reforma na sua casa, aquilo vai ligando vários gatilhos na sua cabeça. Vários gatilhos, tá? Além de tudo, o banco oferece organização financeira, ele fala, ó, você acabou de quitar esse consignado, vamos planejar agora uma compra, vamos planejar a aquisição de um grande bem. Ele te vende uma organização financeira ali, né? E ele fala de parcela, ele nunca fala de custo total. Se você vai pegar 50 mil em 60 meses, ele vai falar, ó, vai ficar em 60 de 1.300, 60 de 1.400. Aí o servidor fala, pô, 1.400 cabe no meu orçamento, bora, e pega aquele consignado. Isso se torna um ciclo sem fim. Como é que é esse ciclo? Olha o tamanho disso aqui, mas é assim muitas vezes. O servidor vai, quita o consignado, aí ele vai contratar outro, aí ele começa a pagar o consignado, aí ele não está dando conta, ele aumenta o prazo daquele consignado, ele refinancia aquele consignado, aí ele volta no banco, ele faz uma troca com troco, ele pega mais 50 mil,
Agora era 30 meses, ele expande aquilo para 60 meses e ele, em vez de pagar uma parcela de 2.000, ele vai pagar uma parcela de 1.500. Leva um troco ainda. Nossa, que vantagem, hein? Será? Aí o servidor nunca constrói nada. É muito triste, mas isso é muito comum nas palestras, nas conversas com colegas servidores. Isso aqui é muito comum. O servidor com 20, 25, 30 anos de serviço, com bom salário e que nunca construiu nada, não tem patrimônio. Não tem patrimônio. Ou ele está no 0 a 0, ou pior, ele está com dívida. É muito triste, tá? Isso precisa mudar. Eu estou aqui para tentar e vou conseguir com que isso mude dentro do serviço público. Continuando, a mentira da reserva. O que é isso? O consignado como um plano B. Aqui eu preciso contar uma história. Vou dar um zoom aqui. Eu vou contar uma história. Eu falo de finanças tem bastante tempo. Há cerca de uns 8 anos atrás, um colega me chamou: Rodrigo, você não topa ir lá em casa para a gente bater um papo, eu, você, minha esposa, sobre finanças, investimentos, para eu ver o que, que eu posso melhorar e tal. Eu falei: ô, cara, com certeza, bora marcar. Marcamos um final de semana, eu peguei e fui lá. Aí a gente sentou, eu, ele, a esposa, na mesa ali da sala, começamos a conversar, peguei uma folha, anotei algumas coisas, cálculo para um lado, cálculo para o outro, onde ele gasta, onde ele não gasta, receitas, despesas, o que, que ele tem. Bem, esse colega ele era um servidor bem, eu chamo de servidor 0 a 0, tá? Eu chamo também de servidor estagnado. O que, que é isso? Ele não tinha dívidas, mas ele não tinha receitas também. Ele estava ali no 0 a 0, estagnado ali, tá? Ele não tinha nada de reserva se houvesse alguma urgência, tá? E aí eu conversando com ele, eu falei: amigo, você não tem nada de reserva? Ele: nada, nada. Eu olhei, aí vem o filho dele, de uns 5 anos, e passa correndo pela sala com um carrinho assim, passa correndo. Aí, ô filho, tal. Aí eu: ô rapaz, beleza e tal. Aí beleza, aí eu chego para ele e falo: você não tem reserva nenhuma. Se seu filho tiver algum tipo de necessidade médica que o plano de saúde não cubra, como que você faz? Se você precisar de 40, 50 mil reais agora para cobrir um tratamento do seu filho. Ele: eu pego um consignado no banco na hora. Bem, esse exemplo foi para mostrar isso aqui. O consignado muitas vezes é o plano B do servidor. O servidor ele faz isso. Se apertar, eu vou e faço um consignado. Uma despesa médica, ele não tem nada de reserva, ele pega um consignado. O carro quebra, o conserto é mais caro, ele tem que pagar uma franquia, ele pega um consignado. Ele fez uma viagem de férias e tal, chegou lá, tomou um calote do hotel. 5, 6 mil reais é o calote, ele vai ter que agora achar um outro hotel rápido para ele ficar. Isso já aconteceu com meu irmão. Ele chegou lá, o hotel não existia. O cara havia alugado o mesmo Airbnb, havia alugado para 3 pessoas. Ele teve o quê? Que gastar uma grana a mais em temporada para conseguir um hotel para ele e para a família. E aí a pessoa não tem o dinheiro, o que ela faz? Consignado, tá? Bem, o que isso realmente significa? Significa que você não tem nenhuma proteção real. Significa que toda crise vira dívida. Significa que todo imprevisto vira uma parcela. Isso não pode ser assim, tá? Qual o efeito disso no longo prazo? Nunca sobra dinheiro, você nunca investe, você nunca constrói patrimônio, você nunca está tranquilo. Ou pelo menos você nunca deveria estar tranquilo se não sobra dinheiro nenhum. Quem usa crédito como reserva vive em risco permanente. Quem usa crédito como reserva vive em risco permanente, tá bom? Repetir, fiz questão de repetir para ser bem incisivo nisso aqui. Bem, qual o verdadeiro custo do consignado? Essa parte é bastante importante, bastante didática. Qual o verdadeiro custo do consignado? O que o consignado rouba e ninguém vê. O consignado rouba liberdade de escolha.
você ter um empréstimo consignado ali, você ter que trabalhar para pagar aquele empréstimo, você às vezes tem uma função de confiança ali que faz seu salário aumentar 2, 3 mil, só que você odeia o que você está fazendo, você estaria muito mais feliz lá no outro setor que não tem função, ou seja, que você ganharia 2, 3 mil a menos, mas você não pode ir porque você tem que honrar aquele consignado, tira sua liberdade de escolha, tá? Qual é o efeito cumulativo disso? Um empréstimo parece pouco. Para muitos servidores, um empréstimo parece pouco. Mas você paga o presente com o seu futuro. Eu já falei isso mais de uma vez. O consignado é pago com o seu futuro. Vamos dar um exemplo. Digamos que você pegue um consignado de 50 mil reais. Tá? Hoje, a taxa de juros do consignado está por volta de 1,8% ao mês. Tá? Eu estou falando em janeiro de 2026, nossa Selic está em 15% ao ano. O consignado está por volta de 1,8% ao mês ali. Tá? Em 60 meses, digamos que você pegou 50 mil em 60 meses, sua parcela vai ser mais ou menos de R$ 1.369. E no final dos 60 meses, você vai ter disposto de R$ 82.175. Você acaba de tirar R$ 32 mil do seu futuro. Isso significa 64% a mais do que o valor original só de juros. Consegue entender que o seu futuro vai ficar muito chateado com essa decisão que você tomou aqui atrás? O comportamento precisa mudar e eu vou mostrar isso, tá? Como sair desse ciclo do consignado? Como que a gente sai? Qual que é o erro mais comum? O erro mais comum é aquele pensamento do servidor que permeia o tempo inteiro. Vou parar de pegar consignado. Você está conversando com um colega ou colega contigo e ele fala, cara, falta 3 parcelas, não vejo a hora de pagar essas últimas 3 que eu vou parar de pegar, nunca mais. Só que sem mudar a estrutura, você volta. O que eu quero dizer com isso? Vamos lá. O que eu quero dizer com isso? Vamos voltar para aquele exemplo do meu colega lá. Digamos que ele pegou um consignado, tá? Para comprar um carrinho, digamos. Pagou ali em 24 parcelas. Faltava 3, 2. Aí ele falava, eu nunca mais vou pegar um consignado, eu nunca mais vou pegar. Faltava uma parcela, acabou. Nunca mais pego um consignado. Ótimo. E aí ele fica assim. 6 meses, 12 meses, 18 meses, 24 meses, sem pegar consignado. Maravilha. Só que ele continua sendo aquele servidor 0 a 0. Ele continua sendo aquele servidor que não economiza nada. O padrão dele de comportamento, o padrão dele de consumo não mudou. Então, por mais que ele fale que ele nunca mais vai pegar um consignado, como isso aqui não mudou, a estrutura de comportamento e de consumo dele não mudou, o que acontece? Qualquer imprevisto, ele vai e pega um consignado. Porque a reserva de emergência dele, que deveria ser uma poupança, uma reserva própria, ele não tem. Ele se vale do banco para pegar um consignado, caso ele precise. O que eu quero dizer com isso? Que o comportamento é que comanda. O comportamento precisa mudar. O que precisa existir antes? Antes de você pensar em pegar um outro consignado. Antes de você pegar um consignado. Antes de você cogitar pegar um empréstimo. Você tem que mudar de atitude. Você tem que mudar de atitude. Mudança de atitude, mudança de hábitos, mudança de mindset, tá? Você tem que sair ali da atitude do 0 a 0, do devedor, do eu vou no banco e pego um consignado se der alguma emergência, para uma atitude de poupador, de investidor, tá? Você tem que parar de cavar o buraco. Se você tem dívidas, para de cavar, senão cada vez o buraco vai afundar mais. Você tem que criar uma reserva mínima. Ah, Rodrigo, não sobra nada, 0 a 0. Cara, faça com que sobre R$ 100 por mês, já serão 1.200 no ano. Depois faça com que sobra R$ 150 no mês.
Faltei as aulas de biologia, mas 150 vezes 12 já serão R$ 1.800 no ano. E assim vai. Assim você vai criando reserva, tá? Com uma margem construída, você começa um plano de fluxo de caixa. Você começa o quê? A pensar em investimentos de fato, tá bom? E você tem que ressignificar. O que é ressignificar? Fim da parcela, pagou o último consignado, não significa, não é nova dívida, possibilidade de novo consumo, possibilidade de novo parcelamento. Não! Terminou de pagar, ufa, o último consignado, o que isso significa? Significa o fim da parcela, ele significa alívio, fôlego, significa nova vida, significa uma proteção que vai começar ali, porque, por exemplo, se você paga 1.000 de parcela e não vai pagar mais, aporte todo mês 1.000 numa reserva de emergência. Significa consignado nunca mais. Por quê? Porque eu quero ter um futuro legal. Eu não quero tirar a grana do meu futuro. Significa avanço financeiro, quando você vai começar a fazer uma reserva, vai começar a investir, vai começar a planejar. Tem que ressignificar, e se você só consegue isso mudando o comportamento, tá bom? Qual a conclusão disso? Sempre que eu coloco assim em itálico, foi uma frase que eu quis escrever, deixar de mensagem para você. E aqui a frase é: o consignado não destrói o servidor. O impulso automático destrói. Qual que é a nova lógica que você tem que ter? Você tem que entender que estabilidade não é renda. Como assim? Estabilidade não é uma permissão, um cheque em branco para que você pegue empréstimo, para que você parcele tudo. Estabilidade é uma ferramenta que você tem que utilizar a seu favor e não contra. Quem planeja usa estabilidade. Quem não planeja é usado por ela. Consegue entender isso? Qual que é a nova identidade que você tem que assumir? Você tem que entender que você não pode viver de contra-cheque. O contra-cheque tem que ser um meio para que você prospere financeiramente. O contra-cheque é a previsibilidade, a garantia de salário, mais o 13º e todos os benefícios que vêm com o serviço público. Eles têm que ser um meio para que você construa riqueza, tá bom? Bem, você tem que viver com estratégia. A estratégia financeira é cada vez mais importante no serviço público. É entender quanto você ganha, quanto você gasta, para onde o dinheiro vai, quais são os gargalos, quais são os pontos de melhoria, quais são as vantagens, que você tem muitas. Estratégia. E aí você muda, ó. Você muda aqui a concepção que você tem sobre si mesmo financeiro. Você tem que sair do patamar de devedor e ir para onde? Para onde? Para o patamar de investidor. Aí o jogo muda. Aí o jogo muda. Entenda, consignado é seu inimigo. É seu inimigo. Ele tira dinheiro do seu futuro, tá? E deixa eu fechar esse vídeo aqui de um jeito muito claro. O consignado, ele não destrói o presente, como eu disse, ele destrói o seu futuro e da sua família, de quem você ama. Porque cada parcela que sai da sua folha de pagamento é um pedaço da sua liberdade, da liberdade da sua família, que nunca mais vai ser construído. Você perde dinheiro, você perde opções, você perde tempo, você perde paz, você perde poder de escolha. E o mais cruel disso tudo é que ninguém nunca te explicou isso direito. Você só foi empurrado para esse ciclo infinito de dívidas, de empréstimos, de consignados. Mas agora você sabe. E quem sabe não pode fingir que não sabe. Se você é servidor público e quer parar de trabalhar para pagar o banco e começar a usar ali a sua estabilidade para construir patrimônio, se inscreve aqui no canal. Aqui eu ensino o que o banco jamais vai te ensinar. E o próximo vídeo pode ser exatamente o que separa você do último consignado da sua vida. Muito obrigado e até a próxima.